Sim, nós bebemos sangue, mas o sangue não é orgânico, não é um sangue de algo que tenha nascido. Para nós, o sangue, nos nossos livros, nas nossas publicações escrevemos com S maiúsculo e entre aspas, né? É o seguinte, é a força indestrutível da vida. O que significa imortalidade na filosofia vampírica? Ela não está no futuro, em nenhum futuro hipotético, em nenhuma aposta. Ela está aqui, na hora que o Lord A e o Samuel estão aqui sentados, olho no olho, batendo um papo. Ela não está no caminho para chegar no seu estúdio, ela não está no que eu vou fazer daqui a pouco. Ela está aqui, é no que está acontecendo aqui. Uma das raízes do vampirismo real é o mistério do voo noturno, a jornada astral, o sair para o astral, o sonho lúcido, né? A magia onírica, explorar campos mais sublimes. Isso é uma raiz pra gente. Agora o que você pode fazer? Você pode curtir, compartilhar. Eu acho que você já vai gostar bastante. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista, que completou 15 anos em março de 2025 e mais de 1.000 convidados já passaram por aqui, inclusive ele, que está aqui, que é o Lorde A. Bem-vindo, Lorde A. Olha só aqui o lançamento, o novo lançamento aqui do Lorde A, e bem-vindo. Samuel, uma grande honra reencontrá-lo, agora presencialmente, né, pessoalmente, ainda melhor. Você que é um pioneiro na transmissão digital sobre conteúdos de magia, xamanismo, terapias e todo esse universo que a gente aprecia. Que maravilha. Então a gente vai navegar um pouco sobre dois temas que eu acho que vocês vão gostar bastante. Ele estava comentando aqui também, até a Gabi, que assistiu o anterior, que foi da árvore. Foi o anterior foi a árvore. Cabala draconiana. A Cabala draconiana, que entre a árvore da morte e do conhecimento. Entre lá e assista esses episódios anteriores também. Depois que terminar aqui, tá bom? Agora o que você pode fazer? Você pode curtir, compartilhar, porque eu acho que você já vai gostar bastante. Dois temas que a gente vai abordar aqui é vampirismo e runas ou aldurunas. A gente vai entender um pouquinho também sobre o que é isso. Opa, então são três. Então são três, né? São três conexões, né, que vai ser compartilhadas aqui no dia de hoje. Mas acho que vampiro acho que é uma das coisas que você mais... Quantas décadas já isso? Algumas, né? São 30 anos do Lorde A, agora em 2025. Então trilho esse caminho há certo tempo. O Lorde A, ele veio como uma perspectiva meio vampirística mesmo, de conexões dessa linhagem, ou teve um outro contexto para você utilizar o nome Lorde A? Olha, há muita especulação sobre isso, né, Samuel? Muitas pessoas contam histórias, criam lendas, mas o que acontece lá na década de 90, bom, as pessoas usavam nomes para desenharem fanzines, quando a gente ainda não tinha internet. As pessoas usavam nomes quando iam discotecar em alguma casa underground. E muita gente usava o próprio nome, o sobrenome, o título de uma banda. Eu achava isso chato. E então algumas pessoas falavam que eu me comportava como um lorde. Eu achei isso interessante. No entanto, eu não era só um lorde, eu também era feral, era selvagem, tinha alguma coisa errada comigo também. Eu gostava desses contrastes. E em algum momento, na mesma década de 90, literalmente caiu na minha cabeça o volume de uma coletânea em quadrinhos chamada V for Vendetta, do Alan Moore, que depois virou um filme, muito tempo depois, mas naquela época era só uma história em quadrinhos. E eu adorei o personagem da história, né, o V, e quando eu estava lendo o foreword do encadernado, né, da edição encadernada, lá contava que originalmente o personagem ia se chamar A de Anarquia, a história ia ser A de Anarquia. Só que eles estavam nos anos 80, na Inglaterra, durante o regime da Margaret Thatcher. Não ia dar bom isso. Aí eu parei, olhei essa junção de palavras, Lorde A. E tudo começou assim. 30 anos atrás. Deixa pra lá, não vamos fazer conta. Qual é a verdadeira, vamos dizer assim, etimologia da palavra vampiro e como é que ela foi distorcida ou se modificando ou se transformando ao longo da história?
A gente tem 2 ou 3 anos para a resposta. Uau! Olha, assim, né, Samuel, é interessante a pergunta, né, uma pergunta válida. A gente pode pincelar uma resposta de uma maneira mais breve, claro. O termo vampiro, segundo a etimologia, que estuda a origem das palavras, e o pessoal da semântica, existe uma teoria bastante legal, bastante interessante, que ele descende de uma palavra que era ampir, que era usada entre os séculos 7 e 9 no norte da Rússia, numa cidade fortaleza chamada Novgorod, né? Novgorod. Minha pronúncia de russo é horrível. Só aprecio o café, os bolos e a criatividade culinária deles, em compensação. E, bem, esse termo era usado lá, e, mas não era no sentido de um morto-vivo que volta em busca da energia vital ou do sangue dos vivos. As pessoas, no pouco material que tem de lá, numa tradução de um livro dos Salmos, do alfabeto glagolítico para o cirílico, que era uma novidade ali entre os séculos 9 e 10, eles escrevem esse termo numa nota de rodapé. Por volta do século 14 ou 15, essa nota de rodapé é traduzida como vampiro sanguinário ou o bebedor de sangue, e o que eu acho muito estranho. Porém, essa pesquisa etimológica da década de 90 mostra que era um termo que era algo como eu, o desgraçado, eu, o não merecedor da graça, eu que não estou à altura da beleza das palavras que eu traduzi. Bem, é o livro dos Salmos, um dos componentes da Bíblia mais belos que existe e que tem mais ligação com a magia, com o Paranauê, com a história dos ensalmadores que a gente conhece. E então esse termo, mas por que era um termo depreciativo, né? Um termo que o autor estava se colocando para baixo porque ele não estava à altura. E ele era um monge. Estranho isso. Aí o pessoal foi investigar os arredores da cidade, o que tinha. O termo era usado para falar das pessoas que moravam no mato, que batiam tambor, tomavam estranhas beberragens, dançavam em certas datas do ano em rodas e que morriam, mas alguns dias depois voltavam à vida, eram até enterrados. E quem contava isso com um certo distanciamento, um espírito muito crítico, eram os católicos. Então o termo tinha uma origem xamânica. Mas você está em Novgorod, norte da Rússia. Quem organizou essa cidade, já que as coisas eram meio bagunçadas ali nessa época? Era um pessoal que via de uma ilha chamada Gotland, na atual Suécia. Então você vai descobrir que eram os Varegs, ou os Varegs, para quem não está muito acostumado, eram, vamos dizer, o primo dos Vikings, né? Os Vikings desciam pelo oceano, os Varegs saíam ali pelo Mar Báltico, pegavam os grandes rios e iam descendo pelos rios buscando comércio, hostil ou não, e tendo uma relação mais diplomática com os vilarejos, com as tribos que eles encontravam, e normalmente eles eram muito organizados, muito interessantes, e o pessoal se reunia em torno deles e cidades começaram a nascer graças a eles. Eles chegaram até o extremo lá no onde depois foi o Império Bizantino. Durante uns 300, 400 anos, esses caras fizeram muita história. Chegaram no leste europeu também, histórias de vampiros, interessante. E o vampiro era um termo para as pessoas que ainda praticavam cultos, vamos dizer, ritos xamânicos, mas também era um termo para uns caras que pegavam grandes monumentos de pedra e ficavam escrevendo uns desenhinhos muito interessantes que eles não contavam o que eram os significados direito daquilo. Então, acredita-se que eram gravadores de pedras rúnicas, né? Por assim dizer. Mas assim, não é um tema que a gente pode chegar aqui e cravar estacas, né? Uhum. É isso, é aquilo. É mais ou menos aberto, mas é mais ou menos por aí. Então o vampiro vai desandar como o vampiro entre os eslavos, vai entrar no francês da Idade Média como uma corruptela de avanté, daquilo que está à frente, o vampé, no caso. Então você vai ter várias variações. Mas a ideia de um morto-vivo que retorna em busca do sangue dos vivos é uma construção dos séculos XV, mais ou menos, XV, XVI, e bastante reforçada no XVII. Uhum. É uma coisa posterior. Antes disso, era uma coisa mais solta.
Então podemos observar que, posterior a isso, também uma grande influência dos livros de ficção, dos filmes, principalmente acho que os filmes, né, que vão trazer uma ideia, isso, por exemplo, do cravar estacas, Uhum. é uma imagem muito forte quando se fala da questão vampírica, quanto dos filmes e até novelas, né, aqui no Brasil. Sim, sim. Olha, a gente vai ter um lore vampírico mais ou menos surgindo quando o Império Turco-Otomano devolve alguns territórios para o Império Austro-Húngaro. E aí você sabe, né, os húngaros se consideravam a elite, se consideravam um povo avançado, as regiões que estavam voltando eram regiões atrasadas, regiões problemáticas. Eram, primeiro, né, que tinha tido a influência otomana, que para os húngaros era uma influência atrasada, era uma influência espúria. Eles iam por aí, não que realmente fosse, mas lá vamos ter a história das epidemias vampíricas, vamos ter alguns casos que vão bagunçar até a geopolítica da época, vai render encrenca, vai render problemas até para o médico do imperador lá do Império Austro-Húngaro, você vai ter muita confusão. Mas é ali que começa a disseminar essa ideia de vampiro, né? A gente não está dizendo que assim, personagens da mitologia que a gente hoje pensa neles como vampiros, tal como a Lilith dos hebreus, os Vurdolaques, Vricloacas, os Tautos, os Mádzeres, os Strigóis, que me são muito caros, pelo menos uns outros 30 nomes, como catalogados pelo pesquisador italiano Carlo Ginzburg. Não estamos dizendo que nada disso existiu ou que era outra coisa. Só estamos dizendo que, antes do século XIV, tudo que caía do termo de Ampir normalmente era um rito, um rito de fertilidade da terra, ou um rito baseado em processo estático, ou ainda alguma coisa descendente de grupos xamânicos que perseveravam, que resistiam. E que todos o que a gente chama hoje em dia de tipos de vampiros, como a gente vê de monte na internet, normalmente eram nomes desses ritos. Então, Uhum. cada um deles mudava o espírito totêmico, mudava a deidade para a qual oravam, tinha suas peculiaridades, mas lobos eram comuns como totens ou como formas das deidades deles, principalmente no leste europeu, corujas e outros bichos, outras aves de rapina e outros seres, assim, normalmente de plumas ou de pelagem negra, eram muito comuns em tudo isso, em todo esse contexto. Ah, nessa propagação desses conhecimentos todos aí que foram centenas de anos, vamos chamar assim, né, décadas, Alguns séculos. séculos, né, que vem se construindo uma imagem. Antes ainda de entrar nessa construção da imagem, o que significa imortalidade na filosofia vampírica? Olha, no vampirismo contemporâneo, né, nesses que vem se desenvolvendo nos últimos 50 anos, né, tendo como raiz a dinastia Sarrasra, nós vemos a imortalidade, ela não é algo que você vai alcançar, ela não está no futuro, em nenhum futuro hipotético, em nenhuma aposta. Ela está aqui, na hora que o Lord A e o Samuel estão aqui sentados, olho no olho, batendo um papo. Ela não está no caminho para chegar no seu estúdio, ela não está no que eu vou fazer daqui a pouco. Ela está aqui. É no que está acontecendo aqui que vai definir o que pode vir a ser, e a gente também está revisitando e revendo o próprio passado da gente, né? Futuro e passado são apostas, são hipóteses. A imortalidade é sempre aqui, nesse instante, no presente. Que é uma das coisas que a gente já está conversando aqui antes de iniciar o podcast, né, que é a imortalidade, a eternidade. Quais os mitos e as superstições mais comuns e a sua possível origem associada ao vampiro, às questões vampíricas? Até aqueles, quer ver, o que eu me lembro de muito fácil é a estaca que você falou, né? O espelho, o alho, o crucifixo.
que mais que temos? Temos várias outras, né? Qual é a relação que tem também dessas conexões? Ah, e qual a relação que existe entre o uso, por exemplo, do sangue e das práticas que são também nesse vampirismo moderno, Uhum, contemporâneo, né? Na contemporâneo? tradição vampírica. Deixa eu me ver. Agora a gente só vai precisar de 4 anos. Mais 4 anos. Cada pergunta aqui é uma faculdade. Por aí, por aí. É uma tese, dá um pós-doutorado bem legal. Dá uns 2 livros. Que legal. Por onde que a gente começa? Vamos falar de sangue, né? Acho que o sangue é sempre a parte mais interessante. As pessoas tendem a imaginar, né, que por conta do que elas veem nos filmes, que elas leem nos livros, principalmente nos romances, que se a pessoa é um vampiro real, a pessoa bebe sangue. Ok. Sim, nós bebemos sangue. Mas o sangue não é orgânico. Não é um sangue de algo que tenha nascido. Para nós, o sangue, nos nossos livros e nossas publicações escrevemos com S maiúsculo e entre aspas, né? É o seguinte: é a força indestrutível da vida. O sangue orgânico é a última manifestação dessa força indestrutível da vida. É a manifestação importante, claro, nos dá vida, faz circular os nutrientes pelo nosso corpo, pode até traz, claro, traços do nosso DNA. Algumas pessoas a utilizam em certas práticas de magia. E ela, sim, tem sua força, tem seu poder. Mas ela é a última de todas as manifestações. Vamos colocar da seguinte maneira: existem outros planos, sublimes, sutis. O pessoal da Cabalá hermética e das outras Cabalás definem esses planos nas Sefirós. Tem uma outra galera das trevas que chama de Clipô. Há muitas maneiras da gente fazer essa mensuração. Mas vamos trazer para o contemporâneo, para o papo aqui bem legal. Já viu uma impressora 3D? Já. Muito bem. O bonequinho, seja lá o que você mandou rodar naquela impressora, é a última coisa que sai dela, a última coisa que você pegou na mão. O sangue orgânico é mais ou menos isso. É aquela última coisa. No vampirismo real, a gente está interessado naquilo que estava rodando no programa, antes de você imprimir aquilo. Antes do que estava rodando no programa, naquilo que estava no prompt, naquilo que estava nos comandos, ou 2 camadas mais sublimes. Antes ainda disso, como a pessoa que escreveu aquele prompt, afinal, códigos e prompts são poesia, e se são poesia, você está lidando com afetos, algo fora do tempo, fora do espaço, e aí o tema vai ficando delicado. Como deu aquela combinação que vai resultar em todos aqueles passos posteriores? E a gente pode brincar de recuar um pouco mais. A força verdadeira do sangue não está no orgânico, está nessas manifestações nos planos mais sublimes. E é esse sangue não nascido que nutre verdadeiramente um vampiro, uma vampira real, e que está presente em nossas práticas, em nossos rituais. Uhum. E claro, daqui o que eu digo nessa sequência pode soar um tanto quanto pretensioso, mas é o seguinte: nós que vivemos o vampirismo real temos motivos para sentirmos, por que não, para crermos que, no passado, outros que viveram esse caminho também existiram, pois partimos da fórmula da ressurgência, muito bem explicada por Kenneth Grant, ocultista inglês dos anos 70. As coisas simplesmente ressurgem, elas não são inventadas, elas não são modas. E a gente, então, acredita muito que no passado, naquele passado xamânico, isso também era uma verdade ali. Isso é algo que foi ressurgindo em diversas eras. Uma das raízes do vampirismo real é o mistério do voo noturno, a jornada astral, o sair para o astral, o sonho lúcido, né? A magia onírica, explorar campos mais sublimes. Então, muito bem, isso é uma raiz para a gente. A gente vê na história, por exemplo, da hoje região da Transilvânia, teve alguns membros da família Bathory, que foi muito conhecida por uma tal de Elizabeth Bathory, a Condessa do Sangue, que não era tudo isso que o true crime pinta sobre ela nos dias de hoje, mas você tem muitos relatos de juízes, professores, pessoas da corte, pessoas que dependiam da sua credibilidade para se manterem vivas, comentando sobre os avistamentos do duplo etéreo de um membro dessa família. Era um
eram coisas registradas em atos por juízes, por advogados. Então, tem alguma coisa ali que é muito interessante, não só no caso dos Báthories, mas de outras famílias nobres, com regiões que foram, a posteriori, muito associadas à questão vampírica. Mas você vai encontrar, por exemplo, você sobe para a Suécia, você vai encontrar o Emanuel Swedenborg, que muito antes da gente ter o TikTok, esse sueco simplesmente sentado, sem celular, sem computador, sem telefone, sem nada, sabia dos incêndios, sabia de tudo que estava acontecendo a 500 quilômetros de distância, antes até do mensageiro chegar na cidadezinha dele para contar. Então você tem muitas figuras assim ao longo da história. Para a gente, esse mistério do voo noturno é uma das raízes do que a gente faz. Agora, quanto aos folclores, vou mostrar um símbolo sagrado para afastar ou destruir um vampiro. Bem, desde que o mundo é mundo, todas as religiões, religiosidades, espiritualidades, fés e manifestações da própria força sempre tiveram seus símbolos que sempre repeliram aquilo que era não objetivo, aquela pessoa ou aquela prática. Os xamãs tinham isso, então não vejo algo assim tão recente, tão fresco, tão novo nisso. É a questão de cravar uma estaca no coração, decapitar a cabeça e botar fogo nos restos. Bem, se existir um único ser mamífero que não tem uma morte definitiva, se você estoura o coração dele, corta a cabeça e ateia fogo na carcaça, bem, e que nos leva àquela pergunta besta, né, que já figurou bastante nas nossas redes sociais no passado. Mas, Lord Jar, eu gosto de carne mal passada. Eu sou um vampiro, né? Não, querido, são apenas leucócitos. São apenas leucócitos. Isso não te torna. O que nos leva àquela outra questão infame, né? Das pessoas. Mas o vampirismo é uma técnica da magia. Meu bem, somos uma técnica. Não. Somos pessoas reais. Somos pessoas que nascemos assim, vivemos assim, realmente desconhecemos, porque dentre tantas possibilidades de espíritos que vêm a esse mundo, porque nascemos com esse legado daimônico, porque exercemos, porque somos assim, porque fazemos o que fazemos, porque temos os dons que temos, porque nossa vida é mais intensa, porque até a gente aprender a cavalgar sobre tudo isso, guiar isso, dar um rumo para isso, é tão difícil. A gente não sabe. Escritores na América do Norte chutam, criam tabelas, fruto talvez de uma criação protestante, quem sabe, eles adoram tabelas. Mas estamos para alguma coisa mais misteriosa, mais pagã, mais talvez um mistério mistérios do catolicismo, herdados dos templos romanos. A gente realmente não sabe. Apenas sabemos que estamos aqui, estamos no presente. E não sou eu que digo isso. Minha matriarca, minha mãe espiritual, Goddess Rosemary Sarrasra, fundadora da dinastia Sarrasra, já também falava sobre isso há mais de 5 décadas atrás. Então sabemos porque somos assim, formamos comunidades, estamos pelo mundo. A gente vem em podcasts, a gente vai à grande mídia apenas para sinalizarmos que, olha, vocês não estão sós. Se vocês querem se entender melhor, querem vir a gente, afins e do sangue, bem, vocês têm um caminho agora, vocês têm um norte para se informarem melhor. Eu descobri tudo isso dessa maneira, na década de 90. Uhum. Bom, vários assuntos você trouxe aqui que é bem interessante. Um deles é de conexão xamânica, que nas tradições das planícies vão dizer que a vida humana é a vida do caminho vermelho, que tem associação com o sangue. Sangue. E que a vida depois desse momento tem a ver com o caminho azul, que é o caminho de outra possibilidade, que é o caminho dos ancestrais, né, dos espíritos. O que Uhum. você pode falar mais sobre essas questões da vida, da morte, da existência e de uma vida após a morte? Uhum. Olha, acredito que desde o começo, né, da entrevista, para quem está descobrindo tudo isso agora, eu não preciso dizer que sim, acredito que esse não é a primeira vida, acredito que não, essa não é a primeira vida,
há uma continuidade, talvez não sejam como contam, e talvez sejam, talvez não, é um mistério, mas eu acredito em algo formulado pelo Kenneth Grant, que são as fórmulas de ressurgência. Então, talvez eu não seja a coisa mais original que já tenha existido. Isso que eu estou fazendo pode ser que partes que me tornam quem eu sou já tenham exercido no passado, por que não? E aí a gente entraria numa questão do que a gente chama da têmpera, né? Da têmpera ou do destino, né? A têmpera, a gente tem que pensar em termos que os hermetistas, os magias cerimonial chama de speculum coelesces, né? Onde todos nós somos carregamos partes, muitas partes de muitas coisas, algumas mais alinhadas, mais refinadas, algumas mais brutas. O pessoal tenta mensurar como pode ser isso através do mapa astrológico, do mapa xamânico. Então, existem muitas maneiras de se... Por que eu sou como eu sou e eu não sou como Samuel, por exemplo? Porque o Samuel não é como o Lorde A, porque os dois não são como a técnica aqui do podcast. Então, há possibilidades. Mas a têmpera fala sobre esses dons inatos, sobre esses marcadores, sobre essas variáveis e o repertório que forma cada um de nós como forma. Então eu acredito que essas partes, esse repertório, quando a gente parte desse mundo, eles se diluem, vão se tornando impessoais, mas eles tendem a se aglutinar novamente numa nova expressão. Eu já vi alguns ocultistas falando sobre isso, né, desenvolvendo dessa maneira. No vampirismo fala-se muito sobre o temor pela segunda morte, né, que viria depois da morte física, e algumas pessoas especulam o que você deveria fazer no astral para continuar coeso. Bom, antes da partida para o astral, você teria a vida física. Então, na vida física, como todo vampiro real, toda vampira real tem uma disposição ao sair no astral, você deveria se fortalecer com rituais, deveria se fortalecer na sua experiência do astral, deveria, como diz o Gilberto Lascaris, né, autor português, você deveria aprender a vestir o seu corpo onírico. Antes dele, o Andrew Chambley, da bruxaria tradicional inglesa, também já falava isso. Você deveria aprender a vestir esse corpo sutil e aprender a nutri-lo para ele se fortalecer. E quem sabe você manter uma presença a posteriori. É uma teoria, é uma prática, é interessante. É uma vertente que também pode ser pensada, pode ser explorada. Mas, como eu gosto de dizer sobre isso, Sam, o importante é agora, é aqui. Tudo que vem depois é uma aposta. E eu detesto aquela expressão vida após a morte. Você está vivo agora, você está vivo aqui. Depois é a morte. E se você abrir os olhos do espírito, da alma, espero que não sejam os olhos do corpo físico enterrado na terra ou num incinerador, você perceberá que você estará encrencado. Você estará em uma nova realidade com seus problemas e as suas bênçãos. Mas primeiramente serão os problemas. Você falou sobre o Daimon, e aí me veio também, porque é uma pergunta bastante interessante, está muito em voga, até por outro termo ligado a isso, que você falou que duas coisas que você disse que já nasce uma conexão assim, nessa perspectiva de missão, ou de propósito, ou de reverberações que vai ali manifestar uma ressurgência, né, de algo que já até pode ter ocorrido no passado. Na sua perspectiva, ou nessa perspectiva mais no contexto vampírico, como é que se entende, então, esse propósito de vida e essa ideia de encontrar um propósito? E aí eu associo também outra coisa interessante, que na década de 90, a maioria das pessoas que também tiravam o caminho de querer se conectar com questões vampíricas eram mais os adolescentes que estavam passando por umas crises absurdas do caminho. Então, eu queria que você associasse um pouco isso, as crises e esse encontrar seu propósito ou reconhecer o seu daimon. Tá. Do vampirismo real, o daimon basicamente
como se fosse o seu duplo etéreo, né? O Daimon pessoal é o duplo etéreo, mas veja, é você não nascido. Seria as forças mais primevas que fazem você ser quem você faz. E que realmente você vem a encarar e entender essas forças, não é exatamente acendendo uma vela, olhando no espelho e Daimon, vem cá, e não sei o que, me mostra, quero dinheiro, quero a menina, quero. Não, ele se mostra na sua têmpera, no seu ímpeto, se mostra nos momentos de crise, nos momentos, portanto, de raiva e de criatividade. E até que me provem o contrário, tem dois psicanalistas norte-americanos, o Stephen A. Diamond e o Rollo May, infelizmente nunca traduzidos para o português, o que é um verdadeiro pecado, onde eles trazem o papel do Diamond para a psicanálise, para a psicologia, para a psicologia, deixando bem claro, como esse momento de enfrentamento. E tornam essa abordagem até mesmo, alguns irão me criticar por isso, mas tudo bem, eu sou o Lorde A, eu sou um vampiro real, eu posso lidar com isso. Mas é até mesmo mais interessante e instigante que a ideia de sombra, do Carl Jung. Por quê? A sombra é algo que está ali, que fica te pegando, fica te mordendo pelas bordas, fica te deprimindo, fica te puxando, fica te esgotando em grossas linhas. O Daimon não. Você está furioso, você está com raiva, você está deprimido, ele está ali na tua frente, acenando para você, pulando na tua frente, esperando você entender que essa linguagem é isso. Se você se conecta com isso, você começa a entender o que está te dando a raiva, por que a raiva, o que fazer com aquela raiva. E eu não estou falando de um processo destrutivo, de chegar, estou com raiva, vou quebrar tudo, vou destruir tudo. Não. Você usar essa força para criar algo, criar situações para você melhorar a sua vida. Não aceito mais ficar sem dinheiro, um problema típico de adolescente na década de 90. Vou trabalhar, mas quero trabalhar numa coisa que me dê tesão, que eu curta. Eu fui para uma videolocadora. Fiquei cercado de filmes, ganhava meus trocados, depois uma locadora de videogames, adorava videogame. Pronto, tava lá, ganhava meu dinheiro, podia comprar meu CDzinho importado, que não eram raramente o que eu gostava de ouvir como música era lançado no Brasil, podia fazer minha balada, podia ir para onde eu gostava, comprar minhas roupas. Eu usei minha raiva para isso. Quando eu acumulei muitos CDs, pô, legal, DJ, né? O DJ tá lá na balada, pô, como é que eu faço para ser DJ? Não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada. Você tinha que ser amigo de um DJ ou de alguém que discotecava que te ensinasse. É claro que sempre vai aparecer algum tonto que vai dizer, eu aprendi sozinho. Mentiroso. É como aquele cara, não, eu me fiz sozinho, existo eu. Não, a gente é feito de pedacinhos, né? A gente falava da têmpera aqui, daquelas várias partes. Pô, eu tive um cara super legal lá que trabalhava no guarda-volumes da Bombonier, lá de uma famosa casa noturna da época. Eu conversava com o cara, não, peraí, olha, chega aqui antes da abertura da casa, vamos lá que eu te ensino. E o cara começou a me mostrar como fazer, levava meus álbuns, me dava umas dicas. Tinha um outro cara, que era Luiz Sonsini, lembro dele até hoje, porque ele vendia CDs também lá, e comprava muito material com ele. O cara, não, pera, eu vou discotecar domingo, chega mais cedo, eu te mostro aí como você faz. E, cara, era assim que a gente aprendia as coisas. Pô, você tinha raiva, não, eu quero meu lugar, não sei o quê. Não, você tem que aprender, você tem que treinar aí, não é de primeira, né? Fica aqui, chega junto, eu vou te mostrando como funciona, vê o que funciona na pista, o que não funciona do que eu faço. Eu usei a minha raiva. Pô, não, você tem umas ideias sombrias, você tem umas ideias diferentes. Quer contar essas ideias com a gente? Ah, eu quero. Fanzines. Então, tipo, tá, putz, vou usar quase todo o dinheiro do que eu ganho para imprimir, mandar rodar na Xerox, né, fanzines com as minhas ideias para distribuir para os amigos que eu desenhava. Então, eu fiz esse trabalho de maneira, eu vou dizer, alguns dirão, puxa, que criativo. Não, era o que a gente fazia, era todos nós que tínhamos esse fogo, essa vontade de fazer uma diferença no mundo, era o que a gente fazia para contar nossas ideias e tentar encontrar pessoas parecidas. Uhum. Essas eram as origens. Então, o contato com o Diamond, eu só conheci o Diamond e o Rolomei muito tempo depois, décadas depois, com o Frater Piaros, né? E, bem, eu já estava fazendo isso, já estava no meu caminho. Ah, então esse é o Diamond. Ah, então é assim que a gente se conecta. E aí
Na comunidade vampírica, quando eu passei a fazer parte na década de 90, já tinha essa proposta, já tinha essa pegada, eu aprendi alguns ritos, algumas práticas, alguns exercícios de autoconhecimento. Autoconhecimento, o termo, odeio esse termo autoconhecimento, mas de espreita, como dizia o Carlos Castaneda, de espreitar a si, né? De se entender, ver quando isso vinha e o que fazer com isso. E, cara, assim, é mais desafiante, é mais perigoso, é mais feral, como eu dizia no início da entrevista, mas funcionou. Para mim, funcionou. Para muitos de nós, os afins e do sangue, é o que funciona realmente. Não é aquele esoterismo inatingível, tipo, de modelos inalcançáveis, né? Propósito, uma pauta interessante, né? Porque hoje em dia a gente está numa era que, não, primeiro você tem que achar seu propósito, você tem que achar sua missão de vida. Eu acho cruel isso. Eu acho a coisa mais dilacerante que você pode falar para alguém jovem ou para alguém que está numa crise da meia-idade. Ache seu propósito. Cara, você precisa viver. Você precisa viver e fazer aquilo que te faz bem, aquilo que te mostra alguma beleza, aquilo que no final do dia, depois das pancadas do dia, depois de tudo aquilo, te faz assim olhar para uma pessoa que gosta de você e que seja recíproca a você e parar assim, esquecer tudo aquilo, olhar no olho da pessoa e, meu, que bom que você está aqui, que bom que eu estou aqui. Nossa, até que teve umas coisas legais hoje. Cara, isso dá confiança, isso gera vida, isso dá potência para as pessoas. Eu acho cruel esse culto ao propósito, esse culto à missão de vida, né? Assim, você tem que achar o propósito, você tem que achar a missão de vida para fazer o que você tem que fazer. Não, você tem que viver, você tem que fazer, você tem que tropeçar, errar. Tem umas coisas que você vai ser bom, tem umas coisas que você nunca vai alcançar, tem umas coisas que você nem faz ideia. Por exemplo, tráfego de dados nas redes sociais, não faço a menor ideia, ainda bem que tenho a Laona e o Dan para me ajudarem com isso. E, assim, tem coisas que você não sabe, então você precisa viver. Você precisa estar ali na sua verdade. Tá sentindo raiva? Conecta com essa raiva. Tá sentindo tesão? Conecta com esse tesão. Tá sentindo dor? Por que que tá doendo? Por que que eu tô com medo? Encarar. Tá lá no escuro do quarto, não tem mais ninguém na casa. Ah, tem alguma coisa aqui comigo. Tem tudo aquilo que você trouxe para cá e fugiu de ver durante o dia. Vamos pegar na mão disso? Vamos encarar o que tá aí? É sobre isso. Não adianta nada chegar no espelho negro, desenhar os negócios lá e não, eu tô me conectando com forças daimônicas. Cara, teu daimon já tá em você, já tá ali. Tá se mostrando, tá pulando, tá berrando na tua frente. Me escuta, eu sei o caminho, eu posso te levar. Dessa perspectiva, né, de uma visão vampírica desses processos todos, primeiro o que vem em voga também nessa sua resposta, né, em relação à sombra, é que é mais interessante abraçá-la do que negá-la, né, como um ponto interessante aí nessa sua fala e nessa sua jornada também de lidar com essa sombra, no caso, uma sombra da raiva, daquilo que estava Uhum. ferozmente o Daimon ali, esperto, desperto. E no contexto da cosmovisão vampírica, como é que ele lida com um negócio chamado felicidade? Ela é passageira, ela é plena, ela é um estado de consciência, ela é um estado constante. Quem está na comunidade, bom, já viu que tive crise na resposta anterior, então não vai estar todo o tempo sorrindo e feliz, mas como é que é essa visão de felicidade? Fala, você é um vampiro feliz quando tem. Eu estou feliz. Eu estou feliz aqui, eu estou feliz com muitas coisas na vida. O que acontece? A felicidade é bela porque ela é passageira, ela te visita. E eu acho, como eu falava sobre propósito, missão de vida, né, nessa visão mais áspera, mais negativa que eu tenho sobre esses temas, é que é o seguinte: a gente está numa era, numa época, já faz algumas décadas que você tem que ser insuportavelmente feliz o tempo inteiro, você tem que estar insuportavelmente ocupado e tendo tesão por estar correndo o tempo inteiro, você tem que ter propósito para tudo, missão para tudo, e a felicidade não funciona assim. A felicidade é muito próxima para mim do que os católicos chamam da ideia da graça. A felicidade te visita. Por isso que ela é bela,
porque ela te visita, você experimenta aquele estado de verdade e no meio de um mundo cinza e amorfo, ela te traz sentido, ela te traz vitalidade, ela te rejuvenesce. Ela dá colágeno para o seu rosto, como diria minha nobre amiga Soraya Mariani. Beijo, Soraya! Ela, Vitalidade, busca por vitalidade, vitalidade. ela te dá isso, mas ao mesmo tempo ela passa. Assim como a raiva, assim como a fúria, no sentido da poesis, da fúria poética, o Odhroenir, né? O elixir da inspiração de Odin. Elas visitam você, elas passam. Os sufis, eu acho que talvez o Rumi tenha até falado sobre os muitos hóspedes que te visitam no transcorrer de um dia. A felicidade está fora do tempo, fora do espaço. Além do alcance da razão, ela não pode ser metrificada, racionalizada, assim como o amor, assim como os afetos. Eles te visitam. Conecte com eles quando eles te atravessam no cotidiano e você experimentará os sabores da imortalidade. Você falou sobre essa busca por vitalidade em si, aí uma palavra que me veio assim, se você vê a associação entre conatos e essa busca Conatos. por vitalidade. Uhum. Cara, não tem como, não tem como, pelo menos no vampirismo real, para nós do vampirismo, a busca pela vitalidade é incontornável. Buscamos a vitalidade a cada instante, nos nossos atos, nas nossas escolhas, nas nossas criações. Claro, né? Se a gente fizer isso integralmente, a gente vai ficar meio que uns tipos sem noção. Mas precisa disso. Eu não quero, a gente não quer o mediano, aquilo que todo mundo é ou aquilo que todo mundo faz. A gente quer um degrau a mais, a gente quer experimentar os platôs mais elevados. A gente gosta da ideia do eixo vertical, da montanha, não como algo para escalar, mas para a gente entender a nossa própria magnitude. Se a gente quisesse uma vida como qualquer outra, eu não faria os livros que eu faço, os livros, não viveria as viagens que eu vivo, as criações que eu tenho junto com a Chendra, minha esposa. A gente não viveria a vida como a gente vive, a gente estaria ali. E a gente não, a gente tem essa intensidade maior e a gente quer viver isso. A gente quer trazer os sonhos para esse lado, para este lado do véu. Queremos cristalizá-los aqui. Você falou de livros, eu estou pegando aqui alguns livros. Opa! Publicados pelos. Quantos livros você já publicou? Olha, pela última conta Um foram bocado, né? 12. 12. 12. 12, pelas grandes editoras, a Tem. Olha aqui, Madras, ó. Vamos. Madras Editora, né? Ó, isso aqui tá Telemadas, aqui, ó. É, Mistérios Vampíricos. vende até hoje. O melhor livro para entender a questão histórica, da onde vem o termo vampiro, como ele foi se transformando nos últimos 10 séculos, e teve muita transformação na utilização desse termo, e o que é a comunidade vampírica, o que é o vampirismo real, qual a história dele no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul, que já temos 23 anos de história, né? Ela está bem registrada aí até o ano de 2014. Olha, maravilha. Ainda está Tá, é republicado até hoje. republicado até Vendeu hoje. mais de 15 mil exemplares depois do lançamento. É uma obra bem legal, bem interessante. E esse daqui? Esse é o Deus é um é um Dragão. dragão. Deus é um Dragão. Penumbra. Penumbra, né? Penumbra Não é Livros. uma editora tão grande, mas eles fizeram um trabalho gráfico bem legal. Esse é um livro onde eu entrei na espiritualidade e na mística vampírica, enquanto processo de alquimia interior, de transformação, né, da própria vida, e o que é, o que não é, as práticas, as ideias, o que buscamos. Então eu fui até o limiar dos meus pactos e dos juramentos com os meus aliados do outro lado e também da dinastia que eu faço parte e do Círculo Estrigói. E esse daqui pela editora Alfabeto. Ah, esse é o caçula, né? A caçula, né? Na verdade, é mais Uhum. recente. Oráculo Místico das Runas. Essa edição, inclusive, é um presente para um amigo. Obrigado. Nele, a gente explora a temática das runas do Futark Antigo, são a temática das runas mais conhecidas, mais disseminadas, mais ramificadas, né, no contemporâneo.
Então a gente traz aí um livro, tem uma edição aberta Uhum. aqui, né, para mostrar. Desde já mandando um abraço para a Neide, para o Edmilson e para a Raquel Assetti, né, meus queridos da Editora Alfabeto. O Edmilson me convidou porque ele queria um livro de runas, mas queria um livro abrangente, que trouxesse, não fosse uma runa inalcançável ou fora assim do cotidiano. Então ele me desafiou a escrever um livro onde eu apresentasse um pouco dos meus últimos 16 anos lidando com as runas e com uma base dos autores que me formaram, dos conhecimentos que me formaram nesse contexto. Então eu fiz um compilado de Thomas Carlson, Stephen Flowers e Mirella Faur, claro. Agora é aquele momento que até escapam nomes. Juntei assim os meus autores favoritos, o que eu aprendi com eles, o que eu vivo, o que eu aplico nos meus treinamentos, nos meus cursos e na minha prática mágica. Então, Nicolás de Matos Friswold, claro, né, autor de Trollrun, uma das obras mais emblemáticas do imaginário e da espiritualidade escandinava, eu trouxe nesse livro esse compilado. Então aqui eu pego o leitor, a leitora pela mão e tá, olha, para você entender as runas, elas estão ligadas a um imaginário, a um repertório que não é exatamente como a gente sente ou pensa nós latinos, em linhas gerais. Porque também falar que isso dá uma discussão e tanto isso. Mas eu apresento esse pensar, esse imaginário escandinavo, desde a numerologia, das cores, das partes da alma que formam o corpo nesse repertório escandinavo, dos reinos, né? Asgard, Midgard, Hel. Eu vou tecer, fazer toda essa tessitura, apresentar para as pessoas e, claro, os significados, os sentidos, as utilizações das runas e como fazer uso delas. Sempre pareando o que a gente tem de melhor nos autores contemporâneos e também dos livros tradicionais, como Avamal, os Edas e muitos outros, fazendo paralelos bem construídos, mas com exemplos que façam sentido nos dias de hoje, né? É uma obra bem legal, são 250 Ah, colorido, páginas. papel crochê. O Edmilson foi super generoso, né? Papel Que colorido, beleza. bonito. Tem um ilustrador aqui, que é o Paulo Rodrigues, né? Que sofreu muito comigo nas primeiras semanas desse projeto, até alinhar a visão dele, o meu texto, as minhas ideias. E aí, quando ele conseguiu esse alinhamento, a gente, a gente fez um próximo passo que eu vou apresentar agora, que foi mágico, foi incrível, que foi a criação do oráculo, propriamente dito. Por quê? As pessoas aprendem a tirar as runas com pedrinhas e tudo mais. Há muitos tutores, há muitos professores e professoras extraordinários aqui na América Latina sobre runas, na Espanha, em Portugal, me correspondo com a maior parte deles. Mas qual era o meu objetivo? Tá, eu também dou cursos de runas, eu tenho um treinamento chamado Rugido das Runas, lá no redivamp.com. Mas qual era a dificuldade das pessoas principal? Era a mnemônica, era o sentido. Como você olhar para símbolos geométricos angulosos e extrair o sentido? Então eu sempre percebi esse trabalho e o que eu queria era que as pessoas, numa primeira instância, no primeiro contato com as runas, elas tivessem uma livre associação. Então eu usei um pouco dos 4 anos que eu passei na faculdade de psicologia, estudos de pedagogia, o que funcionava e não funcionava dos meus cursos, e eu escrevi pequenos poemas, pequenas poesias, visualizações, onde a gente captava o que era o principal marcador daquela runa, a atmosfera daquela runa. Algo que a pessoa batesse o olho e, ela conectasse, eu já sei o que é isso. E já afetivamente, ela já puxasse aquele significado. E eu comentava com a Chandra durante o tempo que eu estava desenvolvendo esse livro, que olha, eu sei que eu vou ter sido bem sucedido nesse trabalho se um dia eu pegar uma criança de 6, 7 anos mexendo nessas cartas e falando as coisas e acertando no que está falando mesmo sem conhecer tudo isso. E, bem, a gente fez o trabalho, criamos o livro, publicamos, fiz alguns testes com os meus leitores beta. E é claro, né? Todo mundo, não, vai ser um sucesso, é maravilhoso, tá muito bonita as artes, tá comunicando tudo. Tá, tudo bem, bacana, obrigado, gratidão. O pessoal da editora, super empolgado. O Paulo lá criando copiosamente as artes com muita criatividade.
Porém, depois que o livro foi lançado, uma tarde eu fui na casa da minha mãe, minha prima estava lá com o netinho dela, né, estava visitando ela, eu tinha dado um exemplar para minha mãe de presente, e desde que o menino chegou lá na casa dela, ele viu aquilo, abriu e começou a mexer nas cartas, e do nada começou a olhar para as cartas, ele já tinha ouvido falar de tarô, essas coisas. Minha prima é uma excelente taróloga lá em Curitiba, Eliane Padovani, né? Quem é de Curitiba, procure por ela. E o menino começou a brincar, pegar, sentar para ela e para minha mãe, começar a tirar as cartas e falando o que ele estava vendo nas cartas. E elas ficaram passadas, porque, nossa, mas assim, ele não conhece o repertório, mas ele tá acertando. E aí, quando a gente chegou lá, né, elas ficaram esperando, eu e a Xandra chegamos lá, o menino veio correndo e começou a tirar as cartas para me mostrar, e eles não sabiam de nada disso. E a gente começou a conversar, tá, e começou a falar as coisinhas, olhando para a carta, olhando para a gente, maravilhoso. É claro que depois eu fiquei umas 2 horas contando para ele quem era Thor, quem era Odin, quem era Freya, explicando porque tem um lobo nessa carta e não em outra, e porque esse homem está olhando para a própria mão, está olhando para o lobo, e o lobo está com aquela cara de você prometeu, amigo, não tem jeito. Mas não vai solucionar a longo prazo, não, mas a vida é assim. Tive que explicar algumas coisas para ele e foi divertidíssimo o diálogo. Mas aí foi o momento que eu parei e falei: olha, o oráculo místico das runas funciona, está comprovado agora. Então, esse projeto tem duas vertentes. Você pode ler o livro, aprender tudo, ver como são as tiragens de cartas e tudo mais, e tirar as runas. Ok, muito bem. Ou você pode chegar, você pega o livro, põe aqui do lado, já pega o oráculo, começa a olhar sempre bem no meio da carta, começa a olhar primeiro no meio da carta, começa a deixar a sua imaginação, tua percepção esvoaçar, tipo, mais ou menos quando você está andando à beira de uma praia, da água do mar, a água do mar vem, bate nos seus pés, volta, tá sabendo? E você vai deixando os teus pensamentos, os teus sentimentos fazerem isso e vai focalizando naquela carta. Que aos poucos isso aqui vai funcionar como uma janela, para outros como uma porta. Você vai imaginar o frio, como fala, como é o tom da voz daquela figura, o que você sente, é amigável, não é amigável, é hostil, não é? A pessoa vai experimentar algo além dela, com a prática. Aí depois ela pega, lê o livro, tem um capítulo ótimo ensinando como utilizar esse oráculo, né? Com 3, 6 e 9 cartas, para se manter fiel à ideia de 3, 6 e 9, que são números sagrados para os escandinavos. Fantástico. E essa foi a minha contribuição pedagógica para a runologia e para a runosofia. É muito bom. Eu fiquei muito feliz com o resultado, com o acolhimento dos leitores. Inclusive, quem gostou pode acessar o redvamp.com, tem lá na nossa loja, vai autografado. Olha, se você encomendar aí pela loja direto, vai autografado É autografado. pelo nome. Deve ter uma aba, alguma coisa, dá para escrever o nome da pessoa, né? Porque para Dá. quem Vai dá aqui presente. no verso do livro. Não. Tô falando para quem vai encomendar lá pelo site. Pode mandar o Pode nome. mandar o nome, porque aí pode ser para ele mesmo ou para presente, né? Por exemplo, eu vou mandar um bom presente, porque eu tenho uma pessoa, um guri de Curitiba, de 7 anos, que quer. Sim. Aí vai lá e coloca pro guri, né? Desse Não, a avó dele comprou um para ele. Garoto extraordinário. Que beleza. E é sobre isso. E quando as pessoas disporem esse oráculo em uma roda, né, na sequência rúnica, elas também vão encontrar alguns segredos, alguns ensinamentos e alguns marcadores que normalmente não são desvelados ou tratados apropriadamente aqui no Brasil. E eu fiz questão de incluir esses segredos nas cartas. Tem alguma dessas runas que são mais conectadas com o que a gente estava falando anteriormente, que são os mistérios do voo noturno? Tem. Qual Nossa, seria? tem várias. Tem várias? Tem várias que Ó, você lembrando pode que usar. aqui, ó, tô vendo na contracapa, são 24. 24 cartas. Uhum. Aqui, ó, vou mostrar aqui de novo. Aqui, ó, esse aqui o meu tá fechadinho, ainda nem abri. A Gabi já fica louca, porque ela é louca do tarô, louca das cartas, dos oráculos, né, Gabi? Deixa eu pegar ela O Oráculo aqui. Místico das Runas, um guia completo, ó, o Lorde A, ilustração de Paulo Rodrigues, Uhum. que já esteve aqui também, porque a gente fez uma entrevista com ele,
Animais Sagrados, também da mesma editora, editora Alfabeto. Alfabeto Editora, grande Edmilson Eneide. Eu gosto muito dessa aqui. Vou mostrar aqui. Enquanto você fala, eu vou tentar focalizar aqui. Eu gosto muito dela, mas ela não é a única. Uhum. Ela não é a única runa que serve para o mistério do voo noturno, mas ela é poderosa. Ela oferece bons caminhos, bons acessos e capacidade de inspirar bastante. O nome dela é Eivas. Eivas. Vamos ver uma próxima. Eivas. Essa aqui, bonita, hein? Bonita, né? Muito bonita. Essa aqui é muito boa para proteção. Proteção rápida, indispensável, esteja você onde você estiver. É a Algis, né? Algumas pessoas a chamam de Elras. Eu gosto muito dela. Ela é uma proteção aberta, genérica, não importa onde você está. É como se você estivesse em meio a uma geleira e acendesse uma tocha para sinalizar para alguém distante que você está em perigo. Muito boa. Para quem busca vitalidade, força, energia, brilho, magnetismo, Soilu, consagrada pela Freia, né? Pela deusa Freia. E a capa também, né? A capa também maravilhosa. Para quem está procurando a Kundalini ou está procurando aquela noite mais quente, mais hot, mais forte, mas principalmente também lidar com a própria intensidade, com o fogo espiritual, a incandescência da alma, né? Kenas. Eu gostei muito do resultado dessa arte. Tô quase ficando bom de colocar aqui a carta na câmera. Né? Tem muitas. Eu gosto muito dessa aqui para uma meditação, uma contemplação mais saturnina, né? Mais próxima do espírito de Saturno, sobre ciclos, né? Que é a Pertrô. Pertrô, se a gente trouxesse para um provérbio contemporâneo, é que depois do jogo de xadrez, o peão e o rei vão para a mesma caixa, né? E ela também fala sobre tudo aquilo que está sendo gerado em você e você não está se dando conta, entre outros sentidos. Para prosperidade, a gente tem a Ferru. Prosperidade. Ferru. Que é a primeira runa, né, no Futark antigo. Essa para você chamar dinheiro rápido, para você acionar um pouco mais seu magnetismo pessoal, para se tornar mais atraente, para abrir as portas para boas forças e novos começos. Ela é a runa certa. Ferru. Outra que eu gosto muito também, mas também com outros sentidos de prosperidade, é em Ruás. E com o deus Frei, né? De sua prosperidade, bem retratado, bem aspectado. Para quem busca uma feitiçaria mais noturna, a hora de pagar o preço da própria liberdade, né? E pagando o preço da própria liberdade, encarando o daimon, encarando as consequências do que faz, ou que te motive, te leva para onde você vai, depois daquela parada, daquela sensação de paralisia, Hagalaz, ou Hagal, né? E para a gente, né? Senão eu vou mostrar todo o oráculo, né? Para a gente fechar, a gente fecha aí para mostrar a união, né? As trocas, os presentes, a união das pessoas que vivem sob uma mesma bandeira, sob um mesmo povo, né? Uma mesma linha de sangue, uma família. É ideal para ser repetida como um mantra, né? União, com as pessoas passando as mãos umas sobre os ombros das outras, em roda, ela sendo visualizada ao meio, ela é fantástica para ressaltar o foco de todos pelas trocas entre eles e a prosperidade do clã, do conjunto. A imagem estão trocando presentes aqui, pelo que eu entendi, né? Uhum. Que legal, muito bom. Ó, já sabe, ó.
Oráculo Místico das Runas. São 24 quartas, mais um livro, e você viu a qualidade também das 256 páginas. 256 páginas do livro, editora Alfabeto, e se você quiser autografado, é só escrever nesse daqui, ó. Só clicar aqui. Nesse aqui, ó, tem redevampírica.com, que é o site, e o Instagram é Redvamp. Isso. Redvamp. Aí na Redvamp você consegue encontrar aí o acesso direto para você adquirir os livros do Lorde Arce. Você sabe, ó, 12 livros já que ele já está na conta, hein? A gente mostrou só 3 aqui para vocês. Sim, os outros muitos foram lançados, foram 2 e-books e outros lançados pelo meu selo literário na própria Redvamp. Olha que beleza. Esses são runas. Não vai dar tempo de falar do lado do runas, porque a gente tem um episódio que a gente trouxe até a imagem, foi online. A gente falou e falou do lado runas, né? E falou bastante do Johannes Burels, né? Também falando bastante dele. Johannes Burels nesse episódio. Então vai lá e pesquise outros episódios com o Lorde A. Só colocar Lorde A em consciência. Pesquisa no Consciência Próxima Lorde A, que vai estar lá as entrevistas todas que ele participou aqui com a gente na TV Consciência Próxima. Você falou sobre o Emanuel Swedenborg. O Emanuel Swedenborg, que inclusive tem igrejas deles lá no Rio de Janeiro, acho que em São Paulo também tem, viu? Da igreja teve uma comunidade que se formou lá no século XIX ainda, em torno da obra dele, né? É um tema fascinante. E há alguns ocultistas, alguns textos que apontam uma ligação do Swedenborg com o Burels, né? É isso que eu ia perguntar. Influência. É isso que eu ia perguntar. Influência, se tem alguma influência do Burels com Dante Alighieri e o Emanuel Swedenborg? Olha, do Dante eu não sei posicionar aqui para você. Mas do Burels, a do Runas, ela é escrita mais ou menos numa época onde Dante Alighieri e outros escritores mais ou menos tinham um diálogo comum entre todas as obras. Porém, para o Burels, a do Runas, a gente parte, antes do Burels, a gente teria que falar do Grimório chamado Arbatel, que vai ser a influência do Ioannis Burels, né? Robson Belli traduziu Arbatel, acho que tem mais tradutores já aqui no Brasil também. É um grimório interessantíssimo que lida muito com a questão do sonho lúcido e da viagem astral, e o Burels tratava as runas como portas e sigilos para essa viagem astral, como selos espirituais e aliados e outras coisas, que dá um bom diálogo com o Arbatel. O Swedenborg são 200 ou 300 anos depois do Burels, se eu não estiver errado, né? Burels é de 1600, Swedenborg eu não lembro se é 1800. O Swedenborg é contemporâneo do William Blake. Tanto que os dois teve atrito, né, da obra dos dois. Então dá uns 200 anos, pelo menos, ali de distância. Mas há quem aponte que há uma influência subjetiva, sim, da obra do Burels no Swedenborg. Bom, você trouxe uma prática para ser feita em grupo de uma das cartas aqui, por exemplo, que era Uniô, né, de conexão. O que é que você entende de magia e se, por exemplo, esse oráculo pode ser considerado também uma ferramenta de magia rúnica? Sim, absolutamente. Absolutamente, ele funciona como tal. Temos até algumas excelentes runólogas que já o empregam aqui no Brasil, já o utilizam, e fazem um trabalho excelente. Ele funciona, sim, porque basicamente as runas podem estar gravadas em ossos, em pedras, em pedaços de madeira, podem estar aqui e continuam sendo as runas. Aqui eu gosto de falar que eu estou pegando pela mão e ensinando o básico. Mas quem pega esse básico vai perceber que, puxa, o que está aqui eu posso aplicar nas runas escritas na madeira, na pedra, nos ossos. Aprendendo os marcadores, aprendendo esse alfabeto, aprendendo como interpretar a realidade por meio delas, as runas, assim como os arcanos de tarô, não estão nos suportes. As verdadeiras runas não estão no papelão, no papel especial laminado. Os arcanos de tarô não estão ali na impressão. Eles estão vivos, como já ensinava o saudoso Roberto Caldeira, né? Já nos ensinava ele, das palestras que ele vinha nos nossos eventos. Cara, maravilhoso. Estão vivos. O Samuel é uma runa.
A técnica aqui da podcast é uma runa, eu sou uma runa. Cada pessoa que a gente encontra é uma ou mais runas na nossa frente. Você consegue ler? Você consegue decifrar? Talvez um arcano de tarô? Quem é aquela pessoa naquele momento? O Lacan falava muito do inconsciente não como um lugar ou algo mítico, místico, né? Mas como linguagem, como formas, marcadores influenciavam uns aos outros. E eu vejo isso nas runas, na ideia de um alfabeto senciente, no alfabeto hebraico, no alfabeto do desejo, do Austin Osman Spare. Eu vejo isso na pessoa, como as pessoas se vestem, na forma como elas se vestem, como elas se comportam, como elas transmitem suas ideias. E talvez esse seja uma das razões que eu faço os eventos que eu faço. Porque eu gosto de ver tudo isso reunido e como as pessoas interagem umas com as outras em certas atmosferas, expostas a certos códigos, e como elas dialogam, como elas trocam com as outras pessoas, com a música, com as bebidas, com as refeições oferecidas e o que nasce dessa atmosfera. Falou do Roberto Caldeiras e tem aqui, ó, depois pesquisa aqui no canal também, o Caminho do Louco. Aí você vai ter aqui entrevista com ele. E sobre as suas festas, celebrações, como é que funciona esse calendário? São presenciais? Onde ocorre e quando ocorre? Ah, muito bem. Olha, todo mês de agosto a gente tem uma festa anual chamada Carmila, Noite de Gala Sombria, na belíssima mansão Rasbaia, uma mansão com mais de 160 anos, de família libanesa, com temática persa. Uma mansão com vitrais e pinturas feitas a óleo nas paredes, assim, inacreditáveis. Na escadaria de mármore, claro, na escadaria principal você tem um vitral imenso com Laila e Majnun, dos persas, né? É uma espécie de conto, tipo um Romeu e Julieta dos persas, mas que os sufis, os místicos sufis, têm uma interpretação muito mais rica, muito mais bela, porque o tal rapaz, o Majnun, ele é tocado pelo amor, e ele passa a ver o amor em toda parte. Mas aí nisso ele pensava que o amor se chamava Laila, mas ele vai passar por uma jornada de êxtase, de transes xamânicos, como a gente chamaria, fantásticos, onde ele vai ver isso em toda parte. Laila também é uma variação de noite, de escuridão, mas não num sentido nefasto ou negativo de qualquer maneira, no sentido de refrescância, no sentido de repouso, no sentido de onde vêm os sonhos, de onde vem o seu melhor. Imaginum, numa tradução, quer dizer quem foi tocado, foi queimado por essa vastidão, foi marcado por ela. Isso só já renderia uma série de coisas. Tem uma música daquele cantor português, acho que já falecido, era Roberto Leal, chamada Fata Morgana, que eu só descobri há pouco tempo que ela era uma versão de uma música, acredito que árabe, que a letra, enquanto o Roberto Leal cantava, será que ela quer me enfeitiçar? Será que ela quer me pegar? A letra original é: derrame suas bênçãos por toda a vastidão, por toda escuridão, caiam estrelas do céu. A letra original era isso. Ele, ao simplificar, serviu para mostrar que essa música ainda pode ser tocada, ainda existe. Mas a ideia de Laila e Majnun é muito próxima da versão original dessa música. Acho que era Dissidents, o nome da banda. Não estou certo agora. É sobre isso. É sobre sermos tocados por essa vastidão e tudo aquilo que vem desses diálogos. Sairmos do eu solar, do eu diurno, das coisas da lei do dia e transitarmos sobre as coisas da noite, do glamour, do mistério, da natureza mamífera, do ser humano, né? Do dionisíaco, como diriam os gregos. Meus eventos são sobre isso, são sobre boa música, sobre encontros de pessoas afins, em lugares mágicos, lugares cinematográficos de alguma maneira, lugares que tirem essas pessoas daquele senso comum, daquele, eu só sou isso aqui. Não, você é mais. Todos somos muito mais que isso. E permitir que as pessoas possam viver isso por algumas horas,
por alguns dias. Então a Carmila é no 9 de agosto de 2025, com coquetel, jantar, apresentações de bailarinas, bailarinos, a banda Verlohan, que eu faço parte, o Agnus Lúria, a violinista Fira Miel, muitas outras surpresas, surpresas realmente especiais, que eu vou deixar para quem acessar redevamp.com descobrir. A gente tem também em setembro, né, nos dias 12, 13 e 14 de setembro, o Aurora Vampírica, Monastério Strigoi. É um retiro voltado para quem quer viver, entender, aplicar e se aprimorar na arte invisível e no ofício sem nome do vampirismo real, com a experiência do Lorde A, do Círculo Strigoi e dos ensinamentos da dinastia Sahasran. É uma vivência numa vila, numa chácara muito legal em Extrema, Minas Gerais, onde temos quartos coletivos dignos de hotel, assim, uma qualidade incrível, uma parte culinária maravilhosa, cachoeira, sala de estudos, práticas de yoga, de contemplação, exercícios de respiração, muito, muito estudo, e o chamado luau vampírico, na noite do sábado para o domingo, onde a gente coloca uma boa música, dançamos, brindamos ao sabor de vinho e contamos histórias. Temos rituais em volta da fogueira também lá. É um evento muito especial. No mês de novembro, a gente tem a Rede Vamp Nights, que é um festival de bandas darks guiados, né, pela Rede Vamp, que acontece no lendário Madame Underground Club, que é um marco do alternativo e do underground brasileiro aqui em São Paulo. Um clube que tem mais de 40 anos de história e talvez um dos cenários mais emblemáticos e evocativos da nossa cidade. Eu sou DJ meio período do clube e então uma vez por ano ou duas eu faço esse festival lá, onde a gente traz bandas de vários estados brasileiros. Não são bandas apenas de São Paulo. A gente quer música dark com sotaque, com tessituras. Na última edição a gente teve os meninos do Ego Eres, lá do Nordeste, tivemos o Night Virus de Belo Horizonte e a Verlohan, né, que é a banda que eu faço parte aqui de São Paulo. E foi mágico, foi um domingo assim inesquecível de belo. Esse ano, em 23 de novembro, repetiremos a dose. Repetiremos a dose e também teremos pessoas, talvez, também teremos Nordeste, teremos Sudeste, teremos alguém do Centro-Oeste com a gente. Muitos eventos, vocês podem acessar aqui, então, aqui o site e também o Instagram aqui do Lorde A, que é o Redvamp. Você encontra tudo por lá, porque vai ser concentrado todos os links pela bio e pelas conexões e divulgações, né? Tem uma outra pergunta também que eu fiquei pensando lá atrás, quando a gente estava falando sobre esses processos de vamp. Lembrei de uma outra agora. A figura do Conde de Saint-Germain tem alguma relação com esses caminhos ou esse universo fora do quadrado, em grandes ambientes, porque era assim na Conde de Saint-Germain, né? Com esses processos tradicionais vampíricos? Olha, assim, o Conde de Saint-Germain histórico, né, o Rákóczi, ele é muito interessante. Eu acho uma figura ímpar, interessante, uma figura com sangue nas mãos, porque ele era espião. E era descendente da família Báthory, era neto ou sobrinho, alguma coisa da Elizabeth Báthory, a Condessa do Sangue. Ele escreveu 3 livros que nunca foram publicados além do círculo de iniciados dele, Tratado da Trinosofia, alguma coisa, eu não me lembro, eu menciono esse livro no Mistérios Vampíricos, inclusive, quando eu falo do Conde de Saint-Germain. E, assim, ele foi um estrategista, um articulista político de altíssimo grau. Ele faria o personagem 007, o James Bond, do Ian Fleming, parecer um amador. Ele era muito conhecido, inclusive, no Palácio de Versalhes, por andar por lá vestido de padre. Você estava ali tomando uma champanhe trazida por um dos garçons aleatoriamente, você era um recém-chegado, uma recém-chegada lá, e adivinha só o que acontecia. De repente você começava a passar mal, começava a babar pelo canto da boca, ter convulsões, você ia morrer a qualquer custo. Chamem o padre, temos que dar a extrema-unção.
Quem chegava ali? O próprio Racoxe chegava, te dava, rezava, te dava uma hóstia, e não, não, confesse seus pecados para mim antes de você partir para as mãos do Criador. Não, eu fiz isso, eu estou aqui por causa disso, disso. Não, muito bem, meu filho. Toma, come a hóstia, eu vou rezar para você. Não, por favor, não leve ele. Meia hora depois, você só estava com uma baita de uma indigestão, não entendendo nada que tinha acontecido. Eu imagino que algumas horas depois você estava novamente nos salões de Versalhes, no belo salão espelhado de Versalhes, sentiu uma mão geladinha tocando o seu ombro. Não se preocupe, seus segredos estão bem guardados comigo, mas eu precisava que você me ajudasse com uma pequena coisinha que não lhe fará mal. Posso contar com você, meu nobre? Era assim que era referido o original, o Conde de Saint-Germain. Eu vi a risadinha aqui, né? O livro que ele citou é esse aqui, ó, Mistérios Vampíricos, que é pela Sim. editora, pela Madras Editora. É que tem essa moda aí de famosos irem em podcasts, darem entrevistas e de repente incorporarem pessoas ou falarem que são reencarnações de pessoas, né? Não estou dizendo nada. Qual é a importância para você dessa palavra que você já repetiu várias vezes aqui, que é o estrigói? O que significa estrigói? Você já repetiu várias vezes durante nosso papo aqui, O o estrigói? estrigói, Tá. o seu significado. Uhum. Eu ia fazer uma pergunta mais provocativa, se é o mesmo de quando o seu Germán é o da Fraternidade Branca, mas vamos deixar para o que você se conecta. Não. Vejam bem, eu não estou dizendo que eu sou o Conde de Saint-Germain, tá? Embora ele fosse loiro, se vestisse de maneira extravagante para a época, falasse umas coisas estranhas, era associado a vampiros, né? Mas não, longe de mim, tá? Contém ironia. Tá, não, falando sério agora, né? Eu tava brincando com essa história. Vamos lá. O Strigoi era um desses muitos ritos de natureza, vamos resumir como xamânicas, presentes ali na região da atual Romênia hoje. Transilvânia, Bassarábia, estava perdido ali por aqueles cantos. Eles eram, portanto, foram associados a vampiro posteriormente, eram referidos como originalmente magistas, capazes de alterar o tempo, fazer chover, fazer gear sobre os lugares. Eram atribuídos a eles histórias estranhas. Eles tinham os lobos como seus totens, embora o seu nome remetesse às corujas. As corujas, enquanto símbolo da sabedoria e da feitiçaria, portanto, tornam-os bastante interessantes. Alguns pesquisadores dizem que eles influenciaram posteriormente os bogomilos, que foi um tipo de heréticos, né, de gnósticos que existiu lá naquela mesma região, e que até mesmo o filósofo e escritor, o Emile Cioran, do século XX, né, falava que era um descendente dos bogomilos, ao menos simbolicamente em suas obras, né? Então o Strigoi carregava esse passado de feiticeiro pagão, de vampiro, de uma assombração muito poderosa. Quem melhor retratou um Strigoi, na minha vã opinião, na minha para mim, foi o Mircea Eliade. Acho que ele escreveu um ou dois romances na vida dele. Um deles se chama Domsoara Christine, a Senhorita Christine, que é maravilhoso e retrata a história de uma Strigoi. Ela não é retratada como um morto-vivo, mas como uma espécie de ser feérico, mais ou menos talvez como o que chamam de encantado aqui no Brasil, que existia no limiar entre dois mundos, e ela começa a atrair amorosamente, sexualmente o protagonista da história. Então, e ele começa a viver visões, começa a transitar entre os dois mundos de uma maneira bem interessante. E eu gostei muito dessa abordagem do Mircea Eliade escrevendo um romance. Ele era romeno, né, sobre a terra dele, né, sobre uma história da terra dele. Então, acredito em Memória Atávica. Eu acho que é muito carregado, é muito interessante esse romance. Mas, a bem da verdade, na década de 90, o termo Strigoi era usado nas ruas de Los Angeles e de Nova York para se referir aos integrantes da comunidade vampírica que estavam mais ligados à sua espiritualidade e à sua mística, a parte da magia propriamente dita. E quando eu fundei o Círculo Strigoi aqui no Brasil, né, era meados de 2006,
eu precisava dar um nome, né, para a instituição que eu estava iniciando, que ia oferecer instrução, ensinamento e a oportunidade de pessoas que partilhavam desse legado vampírico, daimônico, conviverem, coexistirem. Me vieram muitos nomes, mas Círculo Strigoi foi o nome que falou ao coração. Não, tá, é isso que a gente faz. E tá Sarrasca, a gente tem uma raiz, a gente tem uma ligação com a Romênia, né? Bastante assim, indireta. Não, não é indireta porque a gente tinha um cara que esteve lá, recebeu iniciações lá, e lá, 50 anos atrás, estava lá disseminando, compartilhando esses ensinamentos. Mas para mim foi o que falou o coração, cara. Foi afetiva a escolha. Legal, muito bom. Foi afetiva. Muito bom, já sabe, vários livros lá elogiar, também tem esse aqui pela editora Alfabeto. A falar nisso, tem novidade também na editora Alfabeto. A mesma editora que publicou o livro Oráculo Místico das Runas, um guia completo. Em dezembro de 2025 tem o lançamento do Na Luz dos Xamãs, com eu e o professor Wagner Borges, Toques Espirituais, Sabedoria Xamânica, pela minha editora, que saiu esse livro aqui do nosso amigo Lorde Oráculo Místico das Runas. Então aguarde também por mais novidades e já compra um bocado de presente. E quem quiser ler tarô, geomancia ou Olha, o você próprio faz, Oráculo das Runas, pode me chamar também no Instagram da Rede Vamp. faz atendimento. Então, o Lorde também faz atendimentos, vai lá e se informa também para essas consultas particulares. Muito bem. E aí, para você entrar também no círculo de Strigoi, eu acho que é bom começar pelas festas, se você se afiniza pelas festas de energias por lá, e nas palestras que também, porque eu já participo de várias palestras, eu conheci ele em palestras, eu dava palestra, ele dava palestra em eventos em comum, então é assim que a gente... Não vamos falar datas, porque... Não vamos falar data, porque faz não, muito tempo. Faz tempo já. Eu tinha mais cabelo e ele continua, né? Porque ele tem um tratamento especial de fios de ouro, que faz uma coisa excepcional. Eu não tive essa possibilidade. Aí... Mistérios vampíricos. Mistérios vampíricos. Talvez você encontre uma pincelada nas entrelinhas desse livro. Brincadeira, gente. Agradeço muitíssimo vocês acompanharem a gente até esse momento. Curta, compartilhe com outras pessoas, compartilha aí. Quero ver o comentário, quem é que faz parte da rede vampírica também. Deixa aqui os comentários se gostou dessa entrevista. Ele gostou mais da água de coco e da água de coco, porque sumiu o pão de queijo. Não, então já sim, né? Já no quesito gourmet aqui, gourmet, já, né? Marcadores. A gente dá as estrelinhas depois no Google. Estrelinhas. Muito bom. Agradeço muitíssimo. Então vamos lá. Tem também o Clube Consciência, que é no Instagram não, no WhatsApp, que está na descrição do vídeo, que você consegue também receber os avisos das atividades da TV Consciência Próspera. E eu, o Iago, a Gabriela e o Lucas estamos compartilhando várias novidades aí. Espero que vocês estejam gostando. Até interatividade aí nas gravações com nossos convidados, né? Comenta aí quem já está no grupo e já está gostando também dessas atividades, tá bom? Como a gente sempre faz, agradecemos aqui ao nosso convidado por ter vindo até os estúdios e pedimos para você deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Não se contentem com pouco. Não se contentem com migalhas. Se você sente que você vale mais, que você pode mais e que a natureza da conquista e da boa fortuna sorri a você, nobre. Trate-se bem, cuide-se melhor. E se tudo isso que a gente conversou sobre a escuridão enquanto refrescância, enquanto renovação, enquanto mistérios e a força elemental perfeita para você abraçar tudo aquilo que você corre à luz do dia, me procurem. Estamos aí.